É muita dor de cabeça mesmo, né? É de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, até porque alguns hospitais de dia desses são hospitais de dia-noite. Você não pode passar mais de 24 horas lá dentro, mas eles rodam em 3 turnos. Então temos muitas unidades 24 horas. A gente não para de domingo a domingo. Todo dia tem cirurgia. Então realmente é um exercício de resiliência e de resistência gigantesco para manter isso em pé. Se você chegar para uma rede hospitalar e perguntar para a turma, para a direção, para o C-level dessa rede, como é que vocês conseguem isso daí, todo mundo vai te dizer a mesma coisa. Olha, está tudo seguro, está tudo sob controle, mas é pau, tiro e bomba todo dia, porque isso é a realidade dos negócios, não só de saúde, né? Todo negócio. E quanto mais de serviço ele é, mais complicado de manter. Tem muita variável ali que pode dar errado. Sejam bem-vindos ao Zanoncast, onde eu te ensino a construir negócios milionários, e hoje eu estou com um convidado de peso que tem um currículo aqui bem extenso. Eu vou até ler aqui para vocês. Uau. Ele é médico especialista em cirurgia plástica, com mais de 20 anos de experiência em transplante capilar e medicina estética. Possui doutorado em cirurgia plástica por Cambridge International University e mestrado em medicina estética pela Universidade de Córdoba, na Espanha. Além de médico, é um grande empreendedor e empresário. Ele é CEO e fundador da Stanley's Holding desde 2020, que é um ecossistema com mais de 1.200 colaboradores, e criador também da Stanley's Hair, que já fez praticamente 100 mil procedimentos nesse segmento. Ele desenvolveu algo tão exclusivo que ele dá garantia no procedimento. Então seja muito bem-vindo, Stanley Bittar. Um prazer te receber aqui no Zanoncast. Muito obrigado. E com uma apresentação dessa, meu amigo, agora o peso ficou nas minhas costas, né? De conseguir chegar lá. Mas é isso aí. Estamos revolucionando e transformando vidas, Zanon. Bacana isso, né? O nosso dia a dia e a nossa proposta é essa: democratizar a saúde e beleza nesse ecossistema que cada vez é mais amplo. Mas no final das contas o que a gente está tratando é de gente, né, e fazendo com que essas pessoas sejam cada vez mais felizes, né, com bem-estar, autoestima. Agora está muito na moda, né? Wellness. Né, com mais wellness para todo mundo, com mais bem-estar para todo mundo. Muito bom. E eu queria que você começasse a contar um pouquinho da sua trajetória, né? Como que você virou empresário, né? Legal. Porque uma coisa é você ser médico, outra coisa é você ser médico, empresário e criar esse ecossistema gigantesco. Bacana. Que você criou. Conta um pouquinho da sua trajetória. Primeiro, eu venho de um lugar inóspito, né? E ele existe, que é o Acre. Então, imagina, e ele existe. Não, é porque é um clichê, né? O Acre existe. Eu vou começar a andar com essas camisetas. Assim, você é de Rio Branco? Sou de Rio Branco. Sou rio-branquense, né? Do pé rachado, como fala lá. Tem uma coisa que eu falei pouco. Eu tive o primeiro CNPJ, gente, antes de ter a minha primeira CNH. É mesmo? Eu tinha recém feito ali 18 anos de idade, abri a minha primeira empresa, meu primeiro CNPJ, e já era para fazer licitação. Eu era acadêmico de medicina já estudava medicina, ia de férias para Rio Branco, Acre, porque não tinha naquela época faculdade de medicina lá. Eu tinha passado em primeiro lugar na Federal lá em biologia, e aí ganhei uma bolsa para fazer medicina fora de Rio Branco, fora do Acre, inclusive fora do Brasil. Foi quando eu fui para a Espanha. E quando eu voltava de férias era a época de fazer grana, né? Porque estudante liso tinha que fazer dinheiro de alguma forma. E aí fui empreender já aos 18 anos, como na minha família, né? Sempre houveram vários empresários, comerciantes. O que não tinha era médico e nem tem até hoje. Eu continuo sendo a ovelha negra da família na medicina. Né? Então começo ali em 1998. Primeiro CNPJ foi isso. Foi para vender no break. Eu era especialista em vender no break. Pensa um cara que vendia muito no break lá no estado. Eu. Porque era o que mais fácil, mais barato, mais simples a gente conseguia fazer negócio. E aí a grande veia de comércio, né? Afinal de contas eu sou libanês e dos libaneses judeus. Né? Então tá explicado, essa veia empreendedora. A veia de negócio ela é muito mais natural do que a da medicina. Eu era um bicho estranho. Né? Porque, claro, o médico, quer ser médico por quê? Por que não vai trabalhar? Né? Olha a ideia da família. Não, gente, que é isso, medicina dá um trabalho do caramba. Não, mas é mais fácil, melhor fazer teu negócio aqui, toca isso, cresce a empresa. E aí a gente foi por um lado diferente. Né? Eu
fui curtir a minha paixão, algo que eu amo e que eu exerço até hoje, não no dia a dia, não fazendo diagnóstico, tratamento, cirurgia, isso a gente já está bem aposentado, continuo dando aula, continuo como professor universitário e nosso contato é muito mais com o aluno médico hoje em dia, né? Com o aluno cirurgião. Mas a virada de chaves, no que me perguntaste, ela acontece muito por necessidade. Eu já tinha feito vários negócios enquanto eu estudava medicina, e aí me formei, fui fazer especialidade. Então, mas, Stanley, só para entender, então você tinha o seu CNPJ antes mesmo da CNH, 17 anos. Isso. E aí, mas a medicina surgiu onde aí? Foi a eterna paixão de criança, olha só. Porque ao mesmo tempo que você foi empreender, você iniciou na medicina. Eu convivi essa dualidade legal, entendeu? Agora ficou um pouco mais claro. A paixão de criança era ser médico. Com 3, 4 anos mas já tinha a veia empreendedora ali da família, todo o contexto. A ambiência, né? O ambiente. Todo mundo... Deixa eu acabei, foi uma falha minha, né? Apresentar aqui o Léo. Meu Léo é o nosso co-host. Obrigado. Valeu, meu Léo. Valeu. Meu sócio também, co-host aqui do Zanoncast. Acabei esquecendo fiquei tão empolgado aqui com a tua trajetória, acabei esquecendo de apresentar o Léo. O currículo. Então, Léo, né? Eu tava demorando nesse curso, né? Tá demais. Léo, eu convivi de boa com essa dualidade, porque assim, o que acontece? Eu olhava pra família, todo mundo comerciante, empresário, todo mundo ganhando dinheiro, fazendo negócio, e eu estudando, né? Porque eu queria ser médico. E até porque também, gente, ainda tem um pouco disso, só que menos hoje, tá? Mas interior, né? O pessoal estava querendo ser médico, engenheiro, né, advogado. Não tinha muito esse lance, imagina, 30 anos atrás. Não tinha muito isso de, não, eu quero empreender. O empreendedorismo. Esse glamour que hoje a gente, de certa forma, ainda vê bastante no empreendedorismo, naquela época existia zero. Então o que a turma queria mesmo era ser médico, engenheiro, advogado. E eu junto com essa turma. Só que eu olhava para a família e estava cheio de comerciantes, empresários, o pessoal tocando seus negócios. Eu vivi essa dualidade ao longo de toda a minha juventude. Continuei empreendendo com os negócios. Enquanto isso, eu estudava medicina. E nas férias, no tempo, né, de ali, livre, entre aspas, eu ia era vender, comercializar, né, fazer essa história toda. Quando eu termino a faculdade, que aí eu vou fazer especialidade, já sou convidado a ficar como professor, né, como professor convidado, depois professor substituto, e vou seguindo a carreira, começam a aparecer as possibilidades de negócio também dentro da medicina. Então, por exemplo, eu tenho meu primeiro sócio médico. Olha, vamos abrir uma clínica, cara. Vamos lá fazer uma clínica privada mesmo. A gente tem os nossos alunos aqui, a gente está dando aula, tem os nossos pacientes. Vamos começar o nosso negocinho, nosso consultório, nossa clínica. E aí a gente começa, logo no início da carreira ali, a também experimentar com fracasso essa veia empreendedora, esse lado empresarial. E aí a gente cria clínica em Córdoba, cria clínica lá na Espanha, começa com dificuldade ali a crescer a clínica. Eu começo a ter mais contato ainda com o lado executivo da medicina, né? Vou trabalhar para uma multinacional, né? Vou dar aula, vou formar médicos, inclusive de uma franchising multinacional de dietética médica. Né? E é justamente por causa dessa vivência toda e desse dualismo que eu trago ali, dessa veia empreendedora, de comerciante, de vendedor, misturado com todo o conhecimento médico, do mestrado, do doutorado, da especialidade, é isso que me traz de volta para o Brasil. Porque é justamente essa dietética internacional, né, multinacional, que me convida para ser diretor médico aqui no Brasil, para implantar essa rede de dietética para cá. Sim. E naquela época, dieta de aporte proteico ainda era algo muito pouco falado. E eu tinha acabado de fazer também um mestrado em nutrição e metabolismo humano. E eu topei, digo, porra, legal, você, diretor médico, olha que bacana. Vou voltar para o Brasil com salário de executivo. Não fazia nem ideia do que era isso, né? Experiência zero. E aí a gente volta para o Brasil para empreender junto com essa multinacional, implanta com êxito essa multinacional aqui. Começa toda essa parte de dietética médica e aí a gente começa a ter mais contato ainda com redes de franchising. Eu fico como diretor médico da líder mundial em fotodepilação naquela época, aqui no Brasil. Então eu que formo toda a galera que foi fazer fotodepilação na época, né, que essa companhia estava expandindo no Brasil e no mundo. E aí depois a gente passa para uma rede de emagrecimento e aí eu começo a ter muito contato com o franchising antes de tudo, antes da gente colocar a Dr. Hair para rodar, antes da gente fazer a Stanley's Hair, antes de toda essa história. Tem um background aí e muitas histórias de fracasso nisso tudo, né? Porque eu tentei muitas vezes abrir vários negócios
E muitos desses negócios, durante muitos anos, desde daquele primeiro CNPJ lá, muito disso deu errado. Eu não tinha noção nenhuma de nada. Eu era bom médico, né? Eu era um ótimo cirurgião, graças a Deus, né? Ia bem academicamente falando, né? Nossa clientela crescia muito. Então, a parte minha do dever de casa, da profissão, ia bem. Mas do empresário, a Isa não. Eu tive que ralar um bocado, eu tive que aprender muito, tive que estudar bastante para essa virada de chave, que aconteceu por necessidade. Eu não tinha como fazer nada dentro do mundo empresarial se eu não fosse realmente me dedicar a aprender mais sobre isso, a conhecer mais do assunto, já que eu queria continuar nisso de executivo, né, diretor médico, empreendedor, empresário. Então foi muito mais por necessidade do que outra coisa. Ô Stanley, antes de você falar dessa virada de chave aí, de escalar o seu negócio, eu queria falar para você que está me assistindo que esse podcast é um oferecimento da imersão Escala Empresarial. Uma imersão de 2 dias para quem quer levar o seu negócio para o próximo patamar, fazer essa virada de chave da escala do seu negócio. Lá é para você que quer realmente atingir um outro nível no seu negócio. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da imersão Escala Empresarial e você preenche o cadastro. Nós iremos analisar. Se você tiver o perfil para participar dessa imersão, nosso time vai entrar em contato com você. Agora, Stanley, falando dessa virada de chave, de escala, né? Hoje você criou aí um conglomerado. Fala um pouco de todas as suas empresas que você tem hoje. Hoje, quando a gente define, Zanon, a Stanley's Holding, né? Normalmente a gente pontua 5 detalhes, 5 eixos, 5 pontos aí, que é o de educação, né? Desde a época da faculdade, nós continuamos muito atrelados, né, a toda a parte educacional. Então, por exemplo, a gente ultrapassa agora a barreira dos 500 cirurgiões capilares formados pela Stanley's Edu. E isso sempre foi assim, a gente sempre teve uma participação muito forte com essa veia, né, educacional. E claro, a parte que nos representa, o core business, que é saúde, que é beleza, aliado a um eixo muito forte, né, de tecnologia e principalmente de investimento. No final das contas, o que a gente mais vai entendendo hoje em dia é como, a gente falava sobre isso agora há pouco, né? Como captar mais recursos, como trazer mais investidores, qual tipo de alavancagem, de dívida, de equity, né? Qual a movimentação que vai fazer nesse sentido para o negócio crescer cada vez mais. Para a gente poder falar de exponencialidade, para poder falar de escala, tem que entender muito bem de gestão financeira e de dinheiro. Então, os 5 pontos que dão apoio são principalmente esses. E aí, dentro de saúde e beleza, a gente rodou um ecossistema. Tanto que a gente dá bastante aula hoje em dia sobre isso, sobre como montar um ecossistema de produtos físicos, de produtos digitais, de serviços, né, voltados a esses produtos físicos e digitais, olhando para a nossa formação, sempre olhando para saúde e beleza. Nós não fomos muito distantes da nossa especialidade, do nosso core, né? Sempre olhando para a saúde, beleza, qualidade de vida, bem-estar. Então hoje, além de sermos líder mundial em transplante capilar, imagina que a gente está batendo 100 mil cirurgias capilares realizadas nas nossas clínicas, nos nossos hospitais dia. Hoje nós somos a maior rede de hospitais dia do Brasil. A maior quantidade de hospitais dia do Brasil hoje é da Stanley's, porque toda clínica nossa que opera transplante capilar, por legislação, a Anvisa exige que seja um hospital dia. Então, nós poderíamos até operar outras coisas lá dentro, que a gente é especialista em cabelo. Então, além da parte do transplante capilar, veio a parte das lentes, então a parte da odontologia, da harmonização facial, de toda a parte de emagrecimento, né? Então, pode ver que são temas que lá atrás já fazia parte do nosso currículo. Já tinha uma formação específica. Eu fui lá e fiz pós-graduação em nutrologia, fiz pós-graduação em dermato, fui trazendo para dentro do negócio essas formações acadêmicas para a gente entender mais sobre o assunto e aí aplicar isso aos negócios. E aí surge disso um monte de modelo de negócio diferente que agora chega no ponto, eu acredito que na cereja do bolo. Agora a gente começa a falar tudo muito numa pegada de assinatura. Nós criamos o primeiro clube de assinatura, né? O primeiro clube de cabelo, o primeiro hair club do mundo. Hoje você pode assinar cabelo com a gente. Além de dar garantia no resultado, né? Agora você pode assinar, né, para ter seus produtos de cabelo na sua casa,
para ter terapia capilar nas nossas unidades ou uma terapia capilar que você possa fazer em casa, inclusive para ter acesso ao nosso transplante capilar caso nada disso funcione. Né? Então, a assinatura, e aí agora vem para suplementação, vem para skincare, vem para body care, vamos colocando tudo agora um pouco voltado para assinatura, que esse já é o momento atual do desenvolvimento desses negócios. Mas o 360 é legal, o 360 é grande. Esse ecossistema... E não é franquia. Você escalou através de unidades próprias com parceiros? Como que funciona hoje o modelo? E sabe o que foi legal nisso tudo, Renato? Foi muito sobre aprendizagem. A gente começa lá em 2017, né? Essa companhia de agora, ela começa em 2017 de fato e de direito. A gente tem um esboço ali em 15, 16, mas 17 a gente começa a acelerar a Stanley's Holding. A ideia, até hoje a gente tem esse CNPJ, era que fosse franquia realmente. Tanto que eu começo a fazer a primeira, a segunda e a terceira como própria, e aí a quarta, a quinta e a sexta já era no modelo de franchising. Só que os meus franqueados me queriam como sócio. Né? E claro, eram meus alunos. O que eu ia dizer? Eu ia dizer, não, beleza, eu vou ser franqueador e franqueado ao mesmo tempo. Vamos, eu vou contigo de sócio. Só que a gente percebeu que as outras unidades depois dessas também queriam o mesmo padrão. Então, rapidamente, a gente mudou o modelo de negócio. Vamos fazer uma coisa? Volta todo mundo aqui para dentro. Vamos seguir como rede própria. A gente passa a ter sócios na ponta, nas unidades, nessas clínicas, nesses hospitais dia. E aí a gente expande dessa forma, como um modelo híbrido. Muito mais olhando para a rede própria do que para modelo de franchising. E foi assim que a gente fez a primeira dúzia, a segunda dúzia, a terceira dúzia. Hoje, olhando principalmente para a CAPEX e para a expansão, a gente começa a entender que o Brasil é um continente muito maior do que a gente imaginava. Eu achava que uma hora dessa já tinha umas 140 unidades, que é mais ou menos o que nós temos de municípios com mais de 200 mil habitantes. É muito difícil fazer isso, meu amigo. Como rede própria, o negócio é mais embaixo. Sim. Então agora, provavelmente, a gente volta a olhar para a franchising como um modelo de expansão. Né? Depois dessas 40 e tantas rodando, tem mais outras 40 para a gente colocar para funcionar com vários sócios, inclusive de redes de academia, com outros players para fazer esse collab. Agora, provavelmente, a gente começa a aceitar a franchise nessa história também. Muito legal você ter tocado nesse ponto. Lá na imersão Escala Empresarial, a gente fala muito sobre canais de distribuição. Legal. Não é isso ou aquilo. Né? Você pode ter as unidades próprias e você pode ter franquias também. Você pode ter, não é no teu caso, mas um e-commerce, talvez para assinatura faça sentido. Tem um e-commerce. Então, o que a gente bate muito na tecla é que não é uma coisa ou outra. Franchising é mais uma maneira de você escalar. Unidade própria, outra maneira de escalar. O importante é você ter visibilidade e crescer. É isso. Até porque eu acredito que todo mundo acaba esbarrando no mesmo problema, que é canal de aquisição de cliente. Né? Com certeza. Beleza, vamos expandir por esquerda ou por direita, com dinheiro nosso ou com dinheiro de terceiro. Mas tudo bem, como é que nós vamos conseguir cliente? Né? E aí é onde eu acho que vale muito a pena a gente falar cada vez mais sobre isso para unir força também. Né? Que de repente o teu cliente que está lá inseguro, né? E dentro dos seus negócios não tem nada de cabelo. E eu digo, Zanon, tu não tem nada de cabelo aí, eu não tenho nada de seguro aqui. Vamos fazer um collab. Tem tudo a ver. Tu tem o cliente, eu também tenho aqui. Vamos fazer essa troca de base num bom sentido para fomentar os dois negócios. Então não é ou, né? Muito pelo contrário, é o i. É aquilo e aquilo outro. Né? Legal, eu gosto muito disso. E me fala uma coisa, você criou uma técnica que é iFilmax? Isso. Explica um pouquinho, o que consiste essa técnica? Tem alguns pontos que a gente fala bastante quando a gente está ensinando sobre modelos de negócio, né, que são alguns As e alguns Cs. Nesses As, tem um início nessa conversa toda que é você ter autoridade, né, no assunto, você ter autoralidade nesse assunto. Então, a ideia do iFilmax é justamente a nossa visão de, eu vou pegar dentro da medicina, dentro da cirurgia plástica, da cirurgia dermatológica, algo e vou criar o novo. Transplante capilar todo mundo já fazia. Transplante capilar fio a fio também todo mundo já fazia. Na minha época nem todo mundo fazia, mas a gente já sabia que aquilo ali era o futuro e ia parar de ter o outro modelo. Ia ser tudo fio a fio. Mas a primeira vez que a gente começa a olhar para um fio a fio integrado, né, inteligente, onde não houvesse limite de folículo, onde não houvesse tamanho de calvície, onde fosse algo muito mais amplo. Por isso que a gente chama de iFilmax, porque além dele ser integrado, dele ser inteligente, quer dizer, o primeiro foi o iFui. Depois a gente faz o iFilmax, onde eu digo, olha, eu dou garantia de resultado, mas tem um detalhe, eu não me importo com o teu grau de calvície. Se você tiver área doadora, nós vamos te operar sim ou sim,
vou te dar essa garantia e mais. Não é cirurgia e tchau. É cirurgia e você vai começar 6 meses de acompanhamento, 12 meses de acompanhamento, 18 meses de acompanhamento. Hoje em dia nós temos 24 meses de acompanhamento e agora a gente lançou o novo, que é o iFui Eternum. Porque agora já não é Max, agora já é para sempre. Então, com essa visão de assinatura, eu vou te acompanhar para o resto da vida. A calvície não tem cura. Infelizmente, é uma situação genética onde nós temos a probabilidade, a predisposição de perder cabelo. Então, por que eu vou te abandonar? Não, vamos junto. Olha, tá aqui os remédios, tá aqui a suplementação, tá aqui o cuidado, tá aqui a mesoterapia, tá aqui tudo que você precisa para ter cabelo para sempre. E aí a gente cria algo novo agora, que depois do iFui Max veio esse, que é o Eterno, falando exatamente sobre o Eterno. Você fala que você garante resultados naturais e garantia. Quais são os principais desafios operacionais para você poder fazer essa promessa? O primeiro de todos é formação. Capital humano é com certeza a nossa dor, né? De todos os empreendedores. Desafio, né? É o grande desafio. Quando você está falando de produto, às vezes nem tanto, né? Mas quando você está falando de serviço, você tem que garantir o treinamento daquela turma. Então, mão de obra para serviço é com certeza a gargalo de todo mundo. Então, a formação de cirurgiões, a formação de médicos, a formação de enfermeiros, a formação de equipes, para dar esse serviço no mesmo padrão, que siga nossa técnica, nossa metodologia, nossa programação e que tenha esse resultado esperado, é o primeiro objetivo a ser cumprido, o primeiro gargalo a ser quebrado. Quando a gente fala garantia de resultado, né, o que eu tenho que fazer para que isso aconteça? De um lado, eu garanto que a equipe sabe entregar, vai fazer o negócio bem feito. E de outro lado, eu garanto inclusive o teu condicionamento, o teu caminhar nessa história toda, a tua trajetória. Como assim, Stanley? Eu chego e digo, Zanon, é o seguinte, todo mês a gente vai te ver aqui na clínica, nós vamos mandar essa medicação, essa suplementação para que você use e eu vou acompanhando o teu resultado. Eu vou fazer com que o teu resultado seja positivo, sim ou sim. Por quê? Porque eu vou modulando, eu vou entregando o que tu precisa para que eu realmente consiga resultado no teu caso. E isso é biologia. 1 mais 1 não são 2, mas nós conseguimos modular para que esse 1 mais 1 seja positivo sempre. E olha que ainda ofertando a devolução do importe, né? Lógico que em um caso ou outro, né, já houveram, né, por vários motivos, às vezes ao mesmo tempo. Mas nós temos menos que 0,01%, né, de clientes que a gente teve que falar assim, olha, realmente, né, não ficou o esperado, está aqui a garantia, está aqui o seu dinheiro de volta. Isso quase nunca acontece. E muito tem a ver com esse acompanhamento, que hoje é perpétuo, é perene, é eterno. Muito bom. E você democratizou. Porque antigamente, quando se falava em cirurgia capilar, eu lembro que era muito caro. Muito caro. Só que tinha muita grana para fazer. Fala para mim um pouquinho, como que você equilibra essa inovação técnica com a acessibilidade financeira nos tratamentos? E se puder também falar hoje em médio qual que é um preço de uma cirurgia, acho que é interessante. Quando a gente voltou para o Brasil, o que acontecia? Vamos colocar hoje em dia. Eu tenho amigos, excelentes cirurgiões capilares, que cobram mais de 100 mil reais em um transplante capilar. Isso existe, né? Mais de 50, mais de 60, mais de 80. Tem vários amigos que cobram esse patamar. Quando nós voltamos para cá e a gente começou a criar algo que fosse concorrente com a Turquia cobrando 3 mil dólares, 2 mil e tantos dólares, nós precisávamos fazer algo de 12 mil reais, de 15 mil reais, de 18 mil reais no máximo. Então a gente tinha que fazer a coisa caber, né? O que a gente começa a entender nesse momento? Como olhar para efetividade, eficácia, principalmente eficiência. Como que nós íamos pegar esse custo-benefício e fazer encaixar dentro desse valor para ser competitivo com a Turquia, para eu falar, olha, não vá para a Turquia, fique no Brasil, que nós vamos te operar aqui, ainda vai sair mais barato do que lá, e ao mesmo tempo que isso desse lucro. Então nós fomos apertar todos os parafusos. Volume era algo que precisava ter, escala era algo que precisava ter, lógico, com segurança, com resultado e etc. Porque é obrigação. A gente está falando de medicina, a gente está falando de vidas. Né? Nós nunca pegamos, graças a Deus, nenhum grande susto nesses quase 100 mil casos. Né? Nós temos mais de 1,5 milhão de clientes hoje. Nós atendemos mais de 500 mil ano de pessoas. Nós atendemos, esse 1,5 roda a cada 3 anos. E como manter a qualidade, a padronização com tanta gente? Um Deus nos acuda, meu irmão.
é um Deus nos acuda. Que eu imagino, Tiro, pau e bomba todo dia. O cidadão que chegar aqui e disser que isso é lindo, é tranquilo, é super light, é papo furado. Né? É muita dor de cabeça mesmo. Né? É de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Até porque alguns hospitais de dia desses são hospitais de dia-noite. Você não pode passar mais de 24 horas lá dentro, mas eles rodam em 3 turnos. Então temos muitas unidades 24 horas. A gente não para de domingo a domingo. Todo dia tem cirurgia. Então, realmente, é um exercício de resiliência e de resistência gigantesco para manter isso em pé. Se você chegar para uma rede hospitalar e perguntar para a turma, para a direção, para o C-level dessa rede, como é que vocês conseguem isso daí, todo mundo vai te dizer a mesma coisa. Olha, está tudo seguro, está tudo sob controle, mas é pau, tiro e bomba todo dia, porque isso é a realidade dos negócios, não só de saúde, né? Todo negócio. Quanto mais de serviço ele é, mais complicado de manter. Tem muita variável ali que pode dar errado. Né? E principalmente quando a gente está falando de beleza, porque aí a exigência é maior. O cliente já é um cliente muito mais detalhista. É um cliente que está procurando, não é curar uma doença e ele era um paciente, ele era, né, um menesteroso, ele precisava de ajuda. Não. Ele quer ficar melhor. Ele quer mais resultado estético. Ele quer mais beleza. Ele já vem com a régua lá em cima. Ele diz assim, não, o meu cabelo tá bom, mas eu quero que meu cabelo fique melhor. Né? Então, já é outra exigência, já é outro nível de resposta, de resultado. Como é que você mantém isso, né, entregando essa excelência? Com uma tara, com um tesão fora da régua. Né? Tem que ser realmente paixão por aquilo ali. É de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, aquele tema. É a turma toda apaixonada pelo mesmo tema, é todo mundo, não é vestindo nem a camisa, a gente tem cueca e meia da Stanleys. É vestindo camisa, cueca, meia, usando o moletom da Stanleys, é vestindo tudo que a empresa fornece. No final das contas, Stanley, como é que consegue fazer isso? Cultura. É a nossa cultura aplicada ao nosso dia a dia. Não tem fórmula mágica. E nem dá para dizer que é um mundo azul, sabe? Não dá para dizer que é cor de rosa, que não é. Exige muito mesmo. E tem que ser um bando de loucos junto para querer escalar isso cada vez mais, né? Querer fazer com que isso, por exemplo, a gente está levando para 12 países já. Né? E queremos ir para 24, para 36, queremos chegar em 100, 150. Então, realmente, tem que ser uma paixão por tudo isso gigantesca, porque problema tem muito pra gente resolver. Antes da gente falar de gestão no negócio, eu sei que você é um cara visionário, antenado. Quem está nos assistindo e pensa em investir no segmento da medicina estética, quais são as tendências na sua visão para os próximos 5 anos? O que você acha que vai crescer muito? Legal. Eu tava falando inclusive com o Igor do Flow ontem sobre isso. Sem dúvida nenhuma, wellness e sem dúvida nenhuma, inteligência artificial, tecnologia. Quem está assistindo a gente e pensa em algo, né, de investir em saúde, tem esse monte de equipamento que está fazendo leitura nossa, né, de sono, de recovery, né, de estresse. Tudo isso vai dar uma possibilidade, né, vai dar uma amplitude para serviços e produtos gigantesco. Né? Nós vamos daqui a pouco estar utilizando camisas, roupas que fazem essa leitura. Cada vez mais nós vamos ter acessórios para isso, óculos. Né? Nós vamos estar mais conectados com a tecnologia e com a inteligência artificial. Por outro lado, mais nós vamos falar em saúde, em beleza e principalmente bem-estar, wellness. Muito vai acontecer dentro das academias, dos clubes. Nós, por exemplo, estamos colocando com uma rede famosíssima de academias, nós estamos colocando centros cirúrgicos dentro das academias. É a primeira vez que isso acontece no mundo. Né? O que vai acontecer? Com essa rede de academias que a gente é parceiro, é sócio, nós vamos começar a colocar dentro dessas unidades centro cirúrgico completamente lógico, homologado pela vigilância sanitária, pelo CRM, pelo Corém, para que não só faça transplante capilar lá dentro, mas tem atendimento de outras especialidades médicas, você tenha o nutrólogo lá dentro, o endócrino lá dentro, mas você também faça toda a parte, né, intramuscular, endovenosa de medicamentos dentro dessas unidades, você faça pequenas cirurgias, uma lipo, né, um lifting, uma orelha, um nariz, uma pálpebra dentro dessas unidades. Então imagina que esse 360 de saúde e beleza vai explodir, porque sem dúvida nenhuma, se a moda está caminhando
para que hoje você mostrar, né, uma roupa de marca de grife. Se o elegante, o bonito, o hype está sendo você mostrar boas roupas de academia, de esporte, se até a moda está caminhando nesse sentido, imagina nos nossos costumes, a nossa cultura, a nossa tendência. Vai caminhar para isso também. Então hoje, se eu não fosse da área, eu investiria sem dúvida nenhuma nisso. Stanley, hoje, a gente até então, né, o mundo da medicina era tudo muito burocrático, né, tudo muito difícil. Aí você vê que com a telemedicina veio trazendo facilidade e comodidade para todo mundo. Então você acredita, pelo que você falou, que no ramo, seja na cirurgia plástica, de estética, ou procedimentos estéticos também, isso tudo vem facilitar para que a pessoa faça direto na clínica. Essa é a tendência. Imagina que, olha só, e muito bacana esse ponto de vista e essa pergunta, porque como que a gente consegue escalar hoje atendimento médico de verdade, sem usar nada que esteja fora do correto, da legalidade? Com telemedicina. Então imagina que hoje nós temos mais de 100 atendimentos dia dentro da nossa rede via telemedicina. Nós vamos chegar a ter esse número vezes 10. Daqui a pouco nós vamos ter 1.000 atendimentos dia voltados à telemedicina. Daqui a pouco 100% do atendimento médico nosso vai ser telemedicina. Agora, olha que bacana, médicos nossos formados para a gente, a tecnologia para isso também é nossa, né? Tudo que a gente está usando, inclusive até o check-out para isso, é nosso, até o meio de pagamento para isso é nosso. Então toda a tecnologia que vai nesse sentido está dentro do ecossistema e é assim que vai funcionar cada vez mais, porque ninguém vai querer sair de casa para fazer uma consulta se eu posso fazer a mesma consulta por telemedicina. E se eu preciso de um exame físico, se eu preciso de algo, eu posso ir até aquela clínica, o enfermeiro, o técnico, ele está preparado e capacitado para fazer aquilo com um médico acompanhando à distância. Cirurgias já estão sendo feitas dessa forma, com robôs. Hoje eu tenho visto, gosto de treinar bastante, e hoje eu tenho visto até em academias, mais nas maiores assim, as pessoas treinando, com o personal acompanhando via smartphone. Sim. E olha que bacana, daqui a pouco... Se a gente fosse pensar isso lá atrás, eu falei, loucura. Quem é que ia topar um negócio desse? Então hoje o personal está sendo online. E olha que bacana, daqui a pouco o personal, né, ele vai estar te monitorando pelo bracelete, pelo anel, pela... Além da execução do movimento, enfim, eu acho que vai monitorar vários outros pontos, né? Com a tua roupa, ele vai estar entendendo qual é a amplitude, inclusive, do movimento, se está correto ou não. Com a tua bioimpedância doméstica de uso, né, em casa, ele vai estar entendendo como é que está a tua massa magra, a tua massa gorda, como é que está a variação do teu peso. Com esses outros equipamentos, ele vai entendendo como é que está a tua glicemia, se você está comendo, né, fora da dieta ou não. Ele vai conseguir monitorar alguns hormônios e principalmente a tua temperatura, o teu sono, a tua frequência respiratória, a tua frequência cardíaca, quanto que isso varia, quer dizer... Todas essas informações à distância e detalhe, com o uso da inteligência artificial, ele vai ter o relatório, ele já vai ter análise, ele não vai ter nem que parar para ver como é que está funcionando o teu resultado no dia a dia. E on live, né? Isso aí em real time. Olha que bacana. É muito legal. Muito legal, né? Eu queria saber qual foi o maior obstáculo que você teve aí para transitar da medicina tradicional para liderar um conglomerado com fintech, educação e startup. Os órgãos. Sabia? Eu imagino que sim. Os órgãos. Até hoje, a minha maior Mas eu imagino que os médicos tradicionais também bateram muito em você. Não, até que começaram a fazer igual, né? Pois é, bateram, não batem ainda. Aí hoje mudaram algumas regras e aí começaram a fazer igual. Mas não por isso eu parei de apanhar, continuo apanhando, né? Isso não é bonito nem feio, é realidade. Né? Os órgãos, e isso aí faz parte do papel regulatório, né? Tem realmente a obrigação, estão corretos em fiscalizar, mas sempre é uma balança difícil de equilibrar, né? De não pender para um lado ou para outro. Então, com certeza, a maior dificuldade foram os órgãos regulatórios, né? E que estão todos de parabéns, estão fazendo o seu trabalho de fiscalizar. Mas essa
esse formato engessado que nós temos quando a gente fala de o Conselho Regional de Medicina, o de enfermagem, e aí inclusive o próprio Ministério Público, toda uma vigilância sanitária estadual, municipal, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, toda essa análise, quando a gente para entender o tão rápido que andam as coisas, o tão acelerado que está evoluindo. Acho que eles não conseguem acompanhar, não né, as inovações. A gente né? tem que entender que é e muitas vezes impossível. dizem que não pode pela falta de rapidez do acompanhamento. Gente, eu estava numa reunião agora há pouco de manhã com o nosso grupo científico. Eu concluí agora uma pesquisa com células-tronco. Eu inventei, e juntamente com o nosso grupo, né, nós desenvolvemos a retirada de célula-tronco do couro cabeludo, para isso ser amplificado em laboratório e usado em qualquer especialidade da medicina. E aí a gente estava conversando agora há pouco sobre, beleza, a técnica está ok, patente ok, o estudo clínico, patológico, tudo ok, tudo certo. Agora faltam os produtos para isso, que é onde entra a parte de faturar. Beleza, tem que ter legislação para isso. Agora, como é que acompanha uma velocidade dessa? Né? Então faz parte, isso aí a gente tem que entender que é a dificuldade, se fosse fácil todo mundo fazia, e também se não tivesse regulamentado isso ia ser um caos, todo mundo ia fazer o que desse na cabeça, então ia sair cada aberração, mas é aí onde está a grande dificuldade, Zanon, sem dúvida nenhuma, porque o resto é estudo e trabalho, o resto é teste AB, o resto é realmente a gente dedicar um pouco mais aquilo, entender um pouco melhor e aí ver se nós vamos para cima ou para baixo, para um lado ou para o outro. Mas o grande entrave, o grande gesso nessa história toda é com certeza a parte legal, a legislação, os órgãos que regulam isso. O Stanley, é notável, né, que você tem uma presença digital forte e a gente vê que você é um cara de sucesso. Né? Obrigado, meu irmão. Eu sempre obrigado. falo que o sucesso deixa rastros. Né? Amém. Eu sou apaixonado por carro, sei que você também tem Ferrari, cara, Land Rover, vários carrões. Então a gente vê que você é um cara que sabe fazer gestão. Falando um pouquinho de gestão do teu negócio, quais são os indicadores que você considera essencial para avaliar o desempenho do seu grupo? Legal. E bacana essa nossa paixão por automobilismo. Eu terminei em terceiro aqui na última etapa da GT Series, viu? Nós estamos batendo pesado lá. Pena que não está dando tempo para a gente correr todas as etapas e fazer tudo que nós gostaríamos pilotando. Eu ainda sou muito ligado ao lucro líquido. Eu ainda olho muito para a última linha. Eu ainda sou um gestor que agora esse ano aprendeu que o fluxo de caixa, tá, é até um pouco mais importante do que o lucro líquido. Eu aprendi na própria carne agora a respeitar, né, esse orçamento de caixa, esse fluxo de caixa, porque às vezes você está lucrando bem, mas tem um tropeço nesse fluxo e você passa apuro. Né? E com certeza também olhando para mercado EBITDA. Né? Lógico que eu me preocupo, até porque nós falamos muito de marketing digital. Né? Lógico que eu me preocupo muito com o CAC, eu me preocupo muito com o custo do lead, né? Do CPL, do CPM. Essas preocupações são nossas dioturnas. E detalhe, todo dia, meio-dia, eu, Felipe, Marquinhos, Wolf, minha turma toda de comercial, marketing, os diretores que são envolvidos com isso, a gente se reúne rapidinho para trocar uma ideia, meia hora, para ver como é que está esse botão. Tá? Mas olhando mesmo para gestão financeira, olhando para números, eu ainda fico muito ligado no EBITDA, no lucro líquido. Hoje, no fluxo de caixa, no orçamento de caixa. E tem um detalhezinho ali da margem de contribuição que ainda é bacana também. Né? Para não complicar muito, eu ainda sou servo do que caixa é o rei. Caixa é rei. Né? Caixa é rei, não adianta. Faturamento é vaidade. Vaidade, total. Vaidade. Mas todo mundo eu acho que tem que passar pelo ciclo de se empolgar com faturamento. A gente colocou uma régua de ter feito ano passado mais de 400 milhões. A gente não chegou lá, passou dos 350, 360, mas não chegou nos 400. Beleza, mas a gente viu que derreteu margem. Entendeu? Arrebentou o que a gente queria buscar de lucro líquido, de EBITDA, e aí realmente era total vaidade o lance do faturamento. Mas mais importante ainda, a gente começou a entender que o tempo do ciclo financeiro estava errado, então o fluxo de caixa precisava ser ajustado, o orçamento de caixa precisava ser ajustado, lucro líquido era muito importante, mas que esse tempo, né, a gente estava virando banco e não tinha percebido. E quem está assistindo a gente, que está achando que tudo isso é hebraico, tem que estudar mais. Né? Que foi o que eu entendi lá atrás. Opa, pera lá,
que me falta conhecimento. Eu vou ter que ir para mais imersões, eu vou ter que juntar com a galera que já entende disso, com meus amigos, entendeu? Para a gente falar mais sobre o assunto, para eu ler mais livros sobre isso, para eu entender mais sobre essa história, para poder colocar na empresa, porque senão a empresa quebra e você acha que estava arrasando, arrebentando a boca do balão, né? Então a gente sabe que você também é investidor, né? Investe em fintechs, health startups. Quais são os seus critérios que você utiliza para avaliar investido ou não? Legal. Hoje, tese nossa continua, lógico e evidente, sendo saúde e beleza, né? E sempre para poder dar escala, para poder ter essa, pelo menos a escalabilidade que a gente espera, né? Ou ele vai escalar ou ele vai escalonar, mas para poder ter essa exponencialidade que já venha com um braço de tecnologia forte, tanto que nós temos a nossa soft house hoje em dia, né? Outra coisa que a gente olha muito nesse sentido é qual o envolvimento disso atualmente, né? Assim, Stanley, hoje como é? Qual é o envolvimento disso com inteligência artificial? Se é algo que a inteligência artificial faz parte dessa edutech, dessa health tech, né, da body tech, ou enfim, alguma coisa nesse sentido de tecnologia, qual é a importância da inteligência artificial nesse game? Se realmente isso está presente e eu posso colocar isso no mercado, né, como tecnologia voltada para a saúde, para a beleza, para o bem-estar ou para a educação, aí tem o nosso cheque, aí a gente está junto. Não, muito bom. E qual que é o maior erro que os empreendedores cometem ao escalar negócios, na sua visão? Visão de futuro. Sem dúvida. E a gente passou muito por isso, né? O último livro que eu estou escrevendo agora é sobre foco, né? O próximo vai ser sobre sócio. Já estou avisando para todo mundo, olha, vou escrever um livro. Eu tive mais de 100 sócios até hoje, tem uma pancada, uma porrada de sócio ainda. Então, lógico que eu não vou falar mal de nenhum sócio, né? Só vou falar coisa boa, mas também vou falar coisas não tão legais, para que a galera aprenda, né? Respeitando, lógico, a privacidade de todo mundo, mas importante que a galera aprenda. Erros, né? E erros graves que a gente acaba cometendo sem dúvida nenhuma. A falta dessa visão de médio e longo prazo, né? E ao mesmo tempo, essa visão de médio e longo prazo aliado ao foco, né? Nesse livro que eu lanço agora, isso fica muito claro dizendo o seguinte: o foco a gente entende errado e eu tenho um TDAH do caramba, né? O foco a gente entende como vou fazer só uma coisa de cada vez. Não, você pode até fazer várias coisas de cada vez, né? Depende muito da tua intensidade, da tua resistência, do tanto de energia que você tem. Eu sou um cara que durmo pouco, eu durmo 4, 5 horas por dia. Tem gente que precisa das 8 horas, 10 horas, 12 horas, né? Então cada um é de um jeito. Você não pode se comprometer, né, com o que você não vai entregar. Então o foco ele depende muito da tua capacidade. A gente começou a querer tratar um pouco de tudo na medicina e na estética, né? E aí, olha, a médio e longo prazo, a gente não estava tendo a visão correta de apertar mais do que a gente dominava. A gente estava querendo abarcar muito e apertando pouco. E, ao mesmo tempo, o foco não conseguia ser o ideal para cada negócio desse. Como assim, Stanley? Nós começamos a tentar fazer de tudo dentro da saúde e da beleza, mas verticalizando. E aí hoje a gente entendeu que não é que está errado ser multifocal em saúde e beleza, porque é algo que a gente domina muito bem. O que a gente precisava era trazer gente de fora, né? Chamar players que já eram especialistas naquilo, que já rodam muito aquilo, para fazer um collab com a gente, para participar do nosso ecossistema, né? E não ter que fazer aquilo 100% uma vertical nossa. Porque aí a gente acabou perdendo realmente muito gás, muito fôlego, muita energia. Então, esse ajuste entre o foco e a visão, né, de médio e longo prazo tem tudo a ver com estratégia, execução e resultado. Então, essa visão, né, focal ou multifocal tem a ver com a estratégia que você coloca em cima da mesa, o resultado que você está buscando e principalmente olhando para qual é a capacidade de execução que você ainda consegue ter. Se todo mundo que assiste a gente que está escutando faz uma regrinha dessa e vê se está conseguindo equilibrar tudo isso, beleza. Se tem algum ponto desse que está falhando, como já aconteceu com a gente, muito provavelmente vai dar errado. O Stanley, eu quero fazer 2 perguntas sobre sócios, já que você tocou no assunto, eu acho importante, legal, né? Tá escrevendo um livro. Uma é uma pergunta sobre sociedade, outra é sobre um de seus sócios, que daqui a pouco eu falo quem é, que é um amigo em comum, inclusive. Como escolher o sócio ideal, na sua visão? Eu acredito, inclusive eu evoluí muito nesse sentido, nessa percepção, né?
sem dúvida nenhuma, e eu falava isso antes, né? Eu dizia, olha, tem que ser complementar, tá? Eu continuo concordando, não pode ser mais do mesmo, não pode ser um outro você, porque aí vai pender para um lado só. Tem que ser alguém que equilibre realmente essa balança, né? Que te traga novas soft skills, novas hard skills para completar essa equação. Mas principalmente, não pode ser questão de grana, não pode ser questão de meio, tem que ser questão de fim. E para ser questão de fim, na verdade, olha que paradoxal, é questão de princípio, é questão de premissa. Deu para entender? Muito bem, nós vamos chegar no mesmo lugar, nós estamos querendo a mesma coisa, mas nós vamos usar as mesmas armas. A gente não vai jogar sujo, a gente não vai fazer coisa errada, a gente não vai fazer nada que destoie um do outro, porque aí não está valendo o jogo. É legal a gente jogar, mas jogar com as mesmas regras. Então a gente topa a mesma regra? É desse mesmo naipe aqui que a gente gosta? É. Então beleza, então nós vamos chegar lá junto. E aí não é questão de meio para isso, é questão de fim. Mas principalmente que essa turma seja da mesma vibe. Né? E nunca o dinheiro ou... Normalmente quando o cara te manda um direct lá, venha ser meu sócio, o cara quer só o dinheiro, né? Ou se não, é um monte de ideia dinheiro você vai buscar no banco, né, cara? E não tem... E detalhe, eu era contra isso. Hoje em dia, se for dinheiro nosso, já tem um não. Tem que ser dinheiro do banco, de investidor, de terceiro. E não é porque isso é ruim, é para fazer esse dinheiro girar. Né? Então, se a ideia é maravilhosa, mas ela é apenas uma ideia, que a biblioteca está cheia, não serve de nada. Sim. Se o único intuito que nós vamos para lá é para aportar a grana, também está errado, porque aquilo ali não vai dar certo. Que eu vou achar que o dinheiro está demais e o outro lado sempre vai achar que o dinheiro está de menos. Então, também não vai funcionar. E é uma equação complicada pra caramba. Você conseguir o feeling disso, né? Você começar a acertar nisso daí e dizer que não vai errar, é sem chance. Né? É tentar ajustar sempre o máximo possível. E com certeza, o tal do acordo. Né? O acordo de acionista, o acordo entre as partes, o combinado não sai caro. Quais são os deveres? Né? Todo mundo quer olhar para os direitos. Quais são os meus direitos? Tá bom, mas vamos discutir também quais são os nossos deveres aqui nesse jogo, porque tem que ficar bem dividido. Né? Para ser um ganha-ganha. O árabe gosta muito de falar sobre isso, de falar sobre o win-win. Né? Um ganha-ganha, né? Com muita vitória, mas sempre com muito amor. Então é filosófico, mas para os negócios funciona 100%. Funções bem estabelecidas, lógico, né? Lógico, aí nunca vai ter discussão. O combinado não sai caro. Não, peraí. A gente combinou que era assim, assim, assim. Pronto, é isso. Não tem nem o que discutir. Exato. Muito bom. E tem um sócio seu, né, que é um amigo que eu respeito e admiro, que é o Dr. Janguier Diniz. Sim, cara, sim. Bilionário. Sim. Com B maiúsculo. Sim, com B maiúsculo. E uma das perguntas que eu quero te fazer é que você que passa muito tempo com ele... Eu sei que é difícil escolher um algo ou uma característica, mas eu já sei a resposta. Você elencasse uma. Assim, não. Fala, cara, o que mais você aprendeu com um bilionário? Não, sem dúvida nenhuma. E ele gosta demais dessa palavra. Ele é o rei desse movimento. É um grande irmão, né? Além de sócio, de amigo, é um irmãozaço. É um irmão mais velho, né? Que marca muito, aperta pra caramba, bate pra caramba, marca o passo pra caramba, né? De todos os irmãos dele, o nosso também, de todos os sócios. E é a obstinação. Né? Não tem o movimento obstinado, mas o Janguier, o irmãozão Janguier, né? É um obstinado mor. Né? Por quê? Porque tem um ritmo, né? Tem um fôlego, tem uma energia, né? Tem um marca-passo ali, né? Literalmente, que pouca gente acompanha. Tu já tentou andar com o Janguier na areia? Não. Pô, é um exemplo disso. Tem que estar bem preparado para andar com ele na areia. Eu lembrei agora do Marcos Marques, que é o Marcos Marques que fala isso, né? Vai andar com ele na areia. Então, essa obstinação é realmente uma virtude, é uma faculdade, né? Muito singular nele e que acaba contagiando, contaminando no bom sentido, né, todos que estão ali perto. E, sem dúvida nenhuma, quando começou a pergunta, Zanon, já sei a resposta. É isso com certeza. Além de, claro, a experiência, a sabedoria, a vivência, né? Sempre nesse papel de juiz, não vai deixar de ser juiz nunca. Né? Então, esse feeling é muito bacana de você aprender, de você absorver, conhecer. Um grande irmão, um grande sócio. Cara, e agora falando um pouquinho sobre branding, marketing, para mim você, cara, é um dos médicos, se não o médico, que mais se posiciona e faz um branding muito bem feito.
Inclusive, recentemente te vi no programa do Pânico na TV. Legal. São e eu queria que você falasse um pouquinho aí da importância, né, de um empreendedor, empresário se posicionar, buscar autoridade. Fala um pouco. Sem dúvida nenhuma. Lembra aquela história da autoridade, da autoralidade, da austeridade, dessas alianças, né? Se você não tem claro quais são os seus roles, né? Qual é o status que você busca, se você não tem claro qual é o posicionamento que você quer, se você não sabe como você vai lidar, como você vai se portar, se você não sabe o que você vai oferecer, né, para esse coletivo, se você não tem realmente o que oferecer, tudo isso faz parte de brand, tudo isso faz parte de posicionamento, tudo isso faz parte desse movimento universal que é a doação, né, que é a entrega. Se você não sabe o que vai entregar, como vai entregar, para quem vai entregar, o que vai entregar, onde vai entregar, quanto vai entregar, se você não tem claro essas premissas, esses princípios, como é que você vai chegar em algum lugar? Né? Então, sem dúvida nenhuma, o médico, o profissional liberal, o autônomo que está escutando a gente, ele tem que ter isso muito bem mapeado. Então, ele tem que fazer um 5W2H próprio, ele tem que fazer um Canvas próprio, né? Ele tem que fazer um PDCA próprio. Ele tem que ir fazendo essas ferramentas dele mesmo antes dele olhar para a empresa e antes dele olhar para a comunidade, para o comércio, para a parte externa, para o ecossistema. E eu gosto de fazer essa revisão pelo menos uma vez por ano. Né? E eu acabei de passar por isso. Agosto agora é mês de aniversário, então eu vou fazendo isso pelo menos a cada julho, agosto, mudada de semestre, para a gente entender para onde está caminhando. Né? Agora, por exemplo, eu falei muito sobre a assinatura, que é para onde nós vamos caminhar bastante, muito junto da inteligência artificial, muito junto, né, dessa interação. Então, muito além do branding, nós vamos olhar muito para a experiência. Nós vamos olhar muito para, beleza, está bem posicionado, está bem orquestrado, mas agora eu quero que cada vez seja melhor a experiência que todos os amigos, como vocês têm com a gente, né? Que os clientes internos, todos os colaboradores, hoje a gente alcança mais de 3.000 famílias, né? Que toda essa experiência que os clientes internos têm com a gente, toda a experiência que os clientes externos têm com a gente. Então, até mais do que o posicionamento, que o brand, etc., a partir de agora nós vamos entrar numa era, num biênio, onde nós vamos olhar muito para experiência. Nós vamos olhar muito para essa parte do long tail, da assinatura, né, do SaaS, né, do RaaS, né, do XaaS, do que seja, né, as a service. Mas nós vamos olhar principalmente esse feeling humano, essa experiência. Como é que está do lado de lá? O que a gente está interagindo e a gente está entregando? Porque eu tenho certeza que a virada de chave para o bilhão nosso e para o bilhão de real, para o bilhão de dólar, né, vai estar aí. O quanto que nós vamos impactar quem a gente já está impactando. E o nosso cálculo não é chegar a 2 milhões, a 3, 4 milhões de pessoas. A gente já fala de 10 milhões de pessoas. Então, quanto que nós vamos impactar essas 10 milhões de pessoas no Brasil, na América Latina, no mundo? É isso. Experiência. Muito bom. E falando também de posicionamento, você acredita que ter escrito o seu livro, que foi um best-seller, ajudou no posicionamento? Com certeza. Você aconselha os empreendedores que estão nos assistindo a escrever seu livro? Sabe, eu acredito piamente em algo que a Roseli e que o Roberto me ensinaram, né? O Roberto tinha Chique, da Editora Gente, a Roseli, sem dúvida nenhuma, todos nós temos algo para ensinar. Todos nós temos um método para criar. Todos nós sabemos de algo que a comunidade, né, que o universo precisa aprender com a gente. Então, eu acredito sim que todos deveríamos. E é um clichê bonito, né, filosófico, literário, que nós temos que escrever um livro, plantar uma árvore e ter filhos, né, e ter um filho. Né? Então, eu acredito realmente que esse caminho deve ser seguido. Todos sim deveriam ter um livro, e o livro como ferramenta, e muita gente nos Estados Unidos entendeu isso há 20, 30 anos atrás. O livro como ferramenta, ele vende muito. Ele te ajuda a vender muito. Ele facilita o teu negócio muito. Se você olha para o livro como uma ferramenta, como uma alavanca, né, comercial, como uma alavanca de negócio, como uma alavanca de formação de possíveis parceiros, franqueados, etc., nossa, você consegue explodir a R$ 9,90, a R$ 19,90, a R$ 29,90. Né? Quer dizer, é o ticket, né? É o lead talvez mais barato possível.
Tanto que é uma baita ferramenta também de aquisição Essa é uma das perguntas que eu quero te fazer na sequência, cara. Quais estratégias funcionam melhor na captação de leads para as clínicas de estética? Sem dúvida nenhuma. Eu me acho, né? Não sei se bom ou ruim, mas eu me acho um marqueteiro nato. Então, o marketing digital, quando me foi oferecido a primeira vez, eu comecei a fazer publicidade e propaganda em 2010. Eu já fazia comercial de televisão, rádio, cinema, coluna social, etc. Então, há uns 15 anos, pelo menos, a gente tem essa experiência. O marketing digital, quando me foi apresentado, eu nem botei muita fé, né? Eu ainda fiquei alguns anos perdendo tempo. Então, sem dúvida nenhuma, para quem tem clínica, consultório, hospital, quem é da área da saúde, independente de ser da estética ou não, eu acredito que o marketing digital é um ouro que todos devem aceder, todos devem meter a mão, né? Então, a ideia dos anúncios, do tráfego pago, né? A ideia de buscar leads, literalmente, né? Com essas ferramentas digitais, é algo que todos devem fazer e quem não está fazendo realmente vai desaparecer. Tá? Agora, dentro disso, a coisa vai ficando complicada. Imagina que hoje nós já chegamos a investir 2 milhões de reais mês em tráfego pago. Normalmente a gente investe ali 1,5, 1 e tal. Sempre é de 1,2 para cima, né? 1,5, 1,8. Chega a 2, aí alarma, aí volta tudo, regula tudo outra vez porque tem alguma coisa que está dando errado. Então, isso vai começando a ficando caro, inviável e daqui para frente cada vez pior, né? Sem dúvida nenhuma, cada vez vai ficar mais caro essa brincadeira. Você precisa entender outros canais de aquisição que a gente estava falando agora. E aí, essa ideia de ecossistema, de buscar outros parceiros, né, que não tenham conflito de interesse, mas que também tenham outros universos, tenham outras bases que vocês podem trocar, né, que pode ser um ganha-ganha, um win-win. Né? Isso barateia muito o lead, barateia muito a aquisição de cliente. Né? Você colocar outras ferramentas, como a gente acabou de falar do livro. Né? Por exemplo, nós vamos começar a fazer isso muito com as assinaturas. E aí a gente tem muito para aprender, por exemplo, com os streamings da vida. Né? Do primeiro mês grátis, do primeiro mês no preço bem baixinho. Aí no mês seguinte já está o normal. Então tem muito também para a gente aprender com a turma toda do streaming. Muito da galera agora da inteligência artificial, como é que eles estão fazendo para fazer com que exploda, né, o download, o uso dessas plataformas. Então, quanto mais diversificado fica, né, essa visão de aquisição de cliente, né, via, inclusive, B2B2C, quanto mais você abre esse leque, melhor funciona. Tem alguns produtos, por exemplo, né, olhando para produto físico, que a gente coloca muito no mercado para agradar, para mimar os clientes, né? A preços muitas vezes de break-even apenas, ou até abaixo do custo, para conseguir trazer essa turma e ao mesmo tempo a experiência que eu falava, já dá uma mimada, já dá, né, uma... Agora há pouco, antes de vir para cá, eu estava experimentando os nossos novos moletons, os óculos de sol, a cueca, a meia, não era brincadeira não, é sério, mas é principalmente para mimar a turma toda que é cliente nossa. Né? Não necessariamente para a gente ganhar a vida vendendo meia, vendendo cueca, vendendo moletom, não é isso. Mas é isso também. Então, quanto mais diverso para quem está em clínica de estética, né? Quem está nessa área da beleza, né? Do bem-estar, quanto mais você consegue olhar para as necessidades desse cliente, né? E conseguir chegar lá e falar, olha, a gente tem isso aqui também, tá? Mais competitivo que o mercado, né? Para te atender, né, para te deixar numa situação mais confortável, para você não ter que sair de casa, para você não ter que pensar nisso, não bater cabeça com isso. Quanto mais você consegue fazer isso, olhando para a estética, para a saúde e bem-estar, mais você conquista esse cliente, mais você ganha clientes no mercado. Muito bom. Falando também de branding, está sempre aparecendo, né? De que forma participar de reality shows, como você participa do Batalha de Startups, tem impactado a sua percepção pública e os negócios? Agora, inclusive, nós vamos fazer um de pilotos, viu? Ah, é? Vem, depois eu falo sobre isso. Spoiler. A audiência acaba sendo... A nossa audiência, a gente participa, é impactado. As impressões nossas são de clientes, né, a priori do Brasil. Então, nós temos ali um pouco mais de 200 milhões de habitantes que podem assistir a gente, né, que pode ver, escutar, ter acesso ao nosso conteúdo.
Então, quanto mais canais, quanto mais exposto no bom sentido nós estamos, melhor. E por que exposto no bom sentido? Porque eu também fui de fazer dancinha, tá? Eu também fui de experimentar umas dancinhas e tal para ver se aquilo colava, mas pô... Você fala de TikTok? Porque não serve tudo para todo mundo, né? Eu lembrei agora falando isso, eu lá em casa de terno e gravata fazendo coreografia. Pô, nada a ver, mas eu testei, né? Pelo menos eu validei que não tinha nada a ver. Quanto mais exposto nós estamos no bom sentido para essa nossa clientela, quanto mais acessível nós somos, né? Quanto mais impressões, imagina que hoje nós temos o dobro da população brasileira em impressões mês. Né? 400 e tantos milhões de impressões todos os meses. Quanto mais isso acontece, em teoria, mais retorno você tem. E o bacana, antigamente não, mas o bacana é que hoje nós temos tudo isso metrificado, mas remetrificado de uma forma que é quase uma tara. Tudo isso está milimetricamente visto, controlado, medido. E aí é legal, porque você começa a saber onde é que você mete ficha, onde é que você põe dinheiro, onde é que você coloca mais tempo, que é um ativo limitado. Todos nós aqui só temos 24 horas, não interessa o que a gente faz da vida. Então, eu tenho um cuidado especial com relação a isso e a geração de conteúdo gratuito. Eu acredito, eu ainda confio demais que o que nós sabemos, o que nós vamos aprendendo, a gente precisa compartilhar com o mundo. E nesse caso, quanto mais barato seja, ou quanto mais gratuito até seja, melhor. Então eu continuo dedicando tempo para que todo mundo... Por exemplo, agora eu vou pegar todos os nossos últimos livros escritos, né, e vou fazer resumos em capítulos, em pílulas, para que a turma no YouTube assista, veja, escute o que a gente já escreveu sem pagar nada. E a minha turma, não, tu não vai fazer isso não. Eu digo, não, eu vou. Eu vou. Pode ter imersão, pode ter curso, pode ter o que for. Mas o que a gente escreveu, quem não pode pagar, vai escutar, vai assistir, né, no YouTube da vida, em algum lugar, porque eu acredito que a gente tem que gerar isso. E tu vai me dizer que isso não retorna em negócio? Isso não retorna em cliente? Claro que sim. Mas isso não é o fim. Né? É apenas o meio. Né? Antes da gente finalizar, eu te fazer a pergunta final, quero fazer uma pergunta para o Léo sobre a imersão em escala empresarial. Quem está nos acompanhando, Léo, o que esse empresário, empreendedor pode esperar dessa imersão em escala empresarial? Esperar, acredito que o resultado final é uma jornada maravilhosa e crescente como a do Stanley, né? Legal. Que é sair de uma única unidade onde tudo começou. Exato. Com várias unidades de diversos negócios. Então você que está buscando aí um crescimento, às vezes não sabe como, em quais canais você consegue crescer, quais canais fazem mais sentido para o seu negócio, esse é o evento para você. Então lá a gente vai falar muito de todos os canais possíveis para você alavancar e também falaremos bastante sobre o universo do franchise, que foi o que fez com que a gente saísse de, sei lá, 0 unidade a quase 4.000 unidades em todo o Brasil. Então bonito. Esse evento é para você que queira crescer de nível e estar aí praticamente em todo o território nacional. Que legal, que legal. E me convidem que eu vou lá dar aula, viu? Com certeza. Me convidem que eu vou lá dar um oi pro pessoal. O link tá aqui ó, na descrição, ó. Faça seu cadastro aí que nosso time vai estar chamando vocês. E Stanley, para a gente poder finalizar aqui o nosso bate-papo, que é uma honra te receber aqui no Zanoncast. Obrigado, queridos. Queria falar de legado, né? Qual que é o legado que você pretende deixar no empreendedorismo brasileiro? Eu gosto muito do termo democratização. Eu gosto muito desse termo. O Léo falando sobre ensinar os empresários a escalar, a escalonar. Eu acho muito bacana que a gente como empresário entenda que somos o 0,1%, né, por cento da população, às vezes, né, dependendo do nosso sucesso, não só financeiro, né, somos o 0,01% até por cento da população. É importante que a gente entenda o acesso que nós temos que dar ao que nós fazemos. Né? O tanto que a gente tem que olhar para que toda a população consiga chegar naquilo que a gente está oferecendo no comércio, né? Na venda, na troca. E quanto mais a gente consegue doar, e aí vem muito da filantropia, vem muito, né, de você ser generoso, né, de você ser grato, de você ser honrado por tudo que aconteceu contigo e com toda a tua evolução, porque no final das contas nós estamos aqui por um querer de Deus.
né? E, inclusive, o nosso resultado tem muito a ver com o que a gente está fazendo no nosso dia a dia e das contas que a gente tem para acertar, né? Cada um sabe o que está fazendo, né? Se você está plantando bem, o normal é que você colha coisas boas cada vez mais, né? E eu me preocupo com isso, né? Diariamente, diuturnamente, né? De 24/7. Então, de legado, o principal foco nosso é transformar cada vez mais vidas, é levar mais saúde para todo mundo, mais beleza, é falar mais sobre isso, é ensinar mais como a turma tem que fazer para se alimentar bem, para ter uma saúde bacana, para ter uma situação física legal, mental legal, que a qualidade do sono seja boa, que a qualidade sexual seja legal, né? Que você tenha cabelo, né? Mas não é só uma questão de cabelo, é uma questão de autoestima, né? É uma questão de se sentir bem, né? É uma questão de estar bem, mas bem não é só por fora, também é bem por dentro. Então é essa visão holística, né? Como um médico tem que ter essa visão holística que nós queremos deixar de uma forma como acessível, legado. né? É lógico, porque não tem por que ser caro, não tem por que ser algo para poucos, não tem por que ser algo para uma seleta quantidade de pessoas no Brasil e no mundo. Não, eu acho que todo mundo tem direito a ganhar dinheiro, né? E tem vários tipos de dinheiros, mas a gente também tem que olhar para aquela turma que não tem tanta condição assim. E aí, como é que a gente faz para ajudar aquele pessoal? Não estou falando em dar nada para ninguém, não, beleza. Não é uma ONG, uma empresa não é uma ONG. Não. Né? Um CNPJ não é ONG. CNPJ, ONG é ONG. Mas, inclusive, o que a gente está fazendo com relação às ações sociais? Né? O que a gente está devolvendo para a comunidade? Então, a minha visão de legado, né, independente, olhando para milhão, para multimilhão, para bilhão, a minha visão de legado é o quanto que nós vamos conseguir impactar no meu conhecimento, na área que eu atuo, em saúde, em beleza, em bem-estar, o quanto que nós vamos conseguir impactar toda a comunidade. Inclusive quem não pode pagar por isso. Né? Quanto que nós vamos abrir de crédito, por exemplo? Quanto que nós vamos dar acesso? Quanto que nós vamos democratizar, no final das contas, tudo que nós fazemos no dia a dia. Se a gente conseguir alcançar esses milhões de pessoas, né, nesse sentido, eu vou ter cumprido a minha missão aqui na Terra, sem dúvida nenhuma. Muito bom, Stanley. Uma honra te receber aqui. Léo, muito Valeu, bom. Obrigado, Léo. Obrigado, se você gostou, né, desse conteúdo, já dá aquele like. E se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva no canal, que toda semana eu subo 2 vídeos para ajudar você a escalar o seu negócio e construir um negócio milionário. Muito obrigado. Valeu, Rei. Obrigado, Léo. Obrigado, viu? Obrigado, Rei. Grande aula. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu.